Pega o seu café, seu chá, sua água e vamos bater um papo rápido aqui sobre insatisfação. Obviamente, enquanto ser humano, você já viveu momentos de insatisfação. Talvez essa insatisfação surgiu diante de um momento de vida onde você estava exausto, sobrecarregado, mas mesmo fazendo de tudo possível, nada parecia fazer sentido. Ou então você é alguém que mudou algo na sua aparência, gostou e depois de pouco tempo já ficou insatisfeita de novo e uma outra coisa era o que você devia fazer. E nisso você vive uma corrida que nunca tem fim. O interessante é que boa parte das vezes a gente só tem essa insatisfação porque a gente viu alguém fazendo ou um grupo de pessoas fazendo. A insatisfação faz a gente entrar em um túnel de frustração e parece que esse túnel não tem uma luz ao final dele. A insatisfação é uma marca da vida humana. Não tem como a gente tirar 100% a insatisfação, até porque ela tem uma função primordial, a função de nos fazer buscar aquilo que precisamos. Por exemplo, eu só pego essa xícara porque eu preciso no que tem dentro dela. Da mesma forma, eu só busco um relacionamento porque eu quero o amor. Eu busco me alimentar porque meu corpo precisa de nutrientes. E assim, isso vai se desdobrando para outras necessidades, como a necessidade de amar, a necessidade de se conhecer, a necessidade de evoluir e também a necessidade de encontrar um sentido nessa bagunça que a gente chama de vida. A insatisfação sempre fez parte e sempre vai fazer parte da nossa vida. Porém, eu sei que você talvez tenha uma sensação de que parece que a insatisfação é uma coisa do agora, porque antigamente as pessoas não reclamavam assim da sua vida ou não tinham essa queixa como tem nos momentos atuais, momentos de muita tecnologia, de muitas comparações, de muitas redes sociais. O grande ponto é: existe uma pirâmide de necessidades, que é a pirâmide de Maslow, que eu vou colocar aqui na tela para você ver. E nessa pirâmide tem as necessidades fisiológicas, de segurança, sociais, de estima e de realização. E quando você está em uma necessidade inferior ainda não atendida, não te sobra muito tempo nem atenção para olhar para outras coisas. Por isso que parece que agora, quando a gente tem tudo, é o momento que a gente mais sente insatisfação. Porque a partir do momento que a gente resolve os nossos problemas de sobrevivência, como ter alimento todos os dias, ter uma casa, ter uma família, ter amigos, ter uma civilização, começa a surgir outras necessidades que elas são mais complexas, como a necessidade de estima, de se sentir valorizado, de se sentir com valor, de se sentir uma pessoa importante, como também a necessidade de realização, seja profissional, seja familiar, seja de sentido da vida. Essas necessidades, elas são muito mais complexas, subjetivas, simbólicas, psicológicas e emocionais. E aquilo que antes era apenas uma questão de encontrar uma comida e comer, encontrar um abrigo e se aquecer, agora se torna algo extremamente abrangente. Por isso, é fundamental a gente se conhecer para lidar com essas insatisfações mais superiores. Outro ponto é que a gente nunca vai extinguir 100%
a insatisfação, porque é ela que faz a gente buscar aquilo que a gente precisa, como eu falei anteriormente. E aí a gente começa a acreditar que o problema da insatisfação, na verdade, é um problema de algo específico. Ou seja, quando eu me formar, eu não vou ter mais insatisfação. Quando eu conseguir o trabalho dos meus sonhos, eu não vou ter mais insatisfação. Não, mas não é isso. Quando eu ficar rico, eu não vou ter mais insatisfação. Não, também não é isso. Quando eu tenho uma família perfeita, eu não vou ter mais insatisfação. Ainda também não é isso. Quando eu resolver esse problema, não vou ter mais insatisfação. Ou seja, nunca vamos extinguir por completo a insatisfação. Precisamos entender que o mais importante não é conseguir satisfazer todas as nossas vontades, todos os nossos desejos, mas também aprender a lidar com certas insatisfações, aprender a se relacionar com essa insatisfação, com os sentimentos que ela me traz, com os pensamentos que ela desperta. Escolher um objeto como fator que resolverá a nossa insatisfação é muito menos doloroso do que aceitar que em algum nível sempre sentiremos falta de alguma coisa. O que estrutura o ser humano é a falta que o faz buscar, evoluir, crescer, gravar um vídeo, publicar esse vídeo, estudar algo mais, se formar, ganhar dinheiro, se relacionar. É a minha falta. Só que eu posso me relacionar com essa falta de uma forma saudável ou de uma forma doentia, puxando vícios, compulsões, crises e dificuldades de elaborá-la. Agora, o interessante é que geralmente essa insatisfação ela é marcada por coisas que a gente às vezes nem tinha necessidade. Por exemplo, um cara tem um iate, aí agora eu estou sofrendo insatisfeito porque eu não tenho um iate. Uma moça fez um procedimento estético e agora, porque eu vi aquilo, eu estou sofrendo porque eu acredito que eu preciso fazer aquele procedimento estético. Boa parte das vezes, essa insatisfação ela é simbólica, ou seja, eu penso que algo me falta e por isso eu sinto como se algo me faltasse. Quando na verdade as coisas essenciais não nos faltam. Dormimos bem, comemos bem, temos abrigo, temos família, então a gente tem o necessário. Todo o resto são projeções psicológicas, são imaginações que a gente faz sobre aquilo que eu acredito ser o objeto de insatisfação. Isso nos torna seres humanos, isso nos faz ser diferente do cachorro, do gato, do gorila. Se você pegar um cachorro, der a comidinha que ele gosta, deixar a barriguinha dele cheia, colocar ele com uma cadela, se você colocar ele dentro de um abrigo, se você deixar ele quentinho, ou seja, se você atender todas as necessidades básicas, fisiológicas e de afeto, ele vai estar super feliz. Mas você pode pegar um ser humano, colocar dentro dessas circunstâncias e ele pode se tornar depressivo. Por quê? Porque o ser humano, ele cria símbolos, ele cria projeções e por criar projeções, ele sofre por essas projeções. Sofremos muitas das vezes mais sobre o passado e o futuro do que sobre o presente. A nossa vida está tranquila, ok, mas a gente fica inquieto porque a gente está pensando em algo que não está acontecendo no aqui e no agora. Ou seja, os outros animais que chamamos de irracionais, eles não têm a nossa capacidade de planejar, de construir todo um processo abstrato sobre como será o futuro, ou fazer toda uma análise racional sobre o que aconteceu no passado
e disso tirar lições e estratégias. Eles não fazem isso e eles perdem, de certa forma, um pouco na disputa da dominação do planeta. O ser humano se tornou o líder da cadeia alimentar porque ele conseguiu prever problemas e criar soluções para esses problemas antes deles acontecerem. O ser humano conseguiu construir ferramentas, conseguiu controlar elementos como o fogo. E tudo isso fez o ser humano conseguir se sobressair em relação a outros problemas, outras espécies no mundo. Só que o animal irracional, ele não consegue criar tudo isso, mas ele também não sofre por coisas que não estão acontecendo no agora. Percebe que é importante a gente entender esse modo de funcionamento da nossa mente para que a gente não caia nessa armadilha de acreditar que sempre nos falta algo, mas só nos falta algo porque a nossa mente não está no presente? E aí um outro problema enorme para nós seres humanos é a comparação. Como eu falei anteriormente, a gente está bem, só que aí a gente começa a ter contato com a outra pessoa que tem algo, ou vive algo, ou faz algo que a gente não está fazendo, e a gente começa a se sentir frustrado, triste, com raiva, com ansiedade. Por quê? Porque a gente considera que aquela pessoa é o modelo ideal. E nós, enquanto seres sociais, nós entendemos que precisamos estar com as pessoas que são as melhores. Precisamos fazer parte do grupo dos superiores para a gente conseguir viver bem. Mas isso, claro, também é uma projeção. Eu começo a acreditar que existe um modelo ideal. As pessoas famosas, os influenciadores, pessoas com muitos seguidores, pessoas ricas, essas pessoas são as pessoas que eu preciso imitar. Então, se essa pessoa comprou um carro X e eu tenho o Y, os dois carros são bons, agora eu tenho que ter o X, porque esse é o modelo ideal. E Skinner, um dos psicólogos mais importantes da história da psicologia, que viveu inclusive no século passado, já tem muito tempo que ele criou suas teorias e seus artigos e seus livros, ele falou que o ser humano, sob um modelo ideal, ele começa a ter experiências aversivas única e exclusivamente por ter acesso a esse modelo ideal. Ou seja, quando eu crio um padrão social, eu começo a fazer com que as outras pessoas que antes não sofriam comecem a sofrer, porque agora, como existe um modelo ideal, elas entendem que elas estão fora de onde elas deveriam estar, que é no ideal. Só que o ideal também é uma construção. O ideal também é algo cultural, é algo que a gente cria a partir de processos capitalistas, de marketing, que a gente cria também, inclusive, para fazer com que o outro compre o que eu tenho. Então agora, para as pessoas emagrecerem, eu tenho um remédio tal. Então as pessoas vão começar a querer esse remédio para emagrecer mais rápido do que elas emagreceriam. Agora você vai ter que ter o carro tal, porque esse é o carro que as mulheres querem que os homens tenham. Então agora eu, enquanto homem, vou lá e compro o carro tal. Aí eu começo a fazer dívida, sofrer, ficar sem dormir bem, por causa dessa busca do modelo ideal. Só que o ideal, ele não existe. O ideal é uma construção cultural. E pensa comigo, você só vive se comparando com esse ideal porque você ainda não sabe quem é você na sua individualidade. Você não sabe o que é essencial para você. E é isso que esse livro, inclusive, fala.
essencialismo. Ele vai provocar a gente a pensar em o que de fato é essencial na minha vida. Ele faz a gente ir na contramão do mundo. O mundo faz a gente buscar mais e mais coisas. Só que ele nos provoca a excluir coisas, tirar objetivos, tirar metas, tirar projeções que não são essenciais a mim, mas apenas construções sociais, apenas o que o outro diz que eu tenho que fazer, o que o outro diz que eu tenho que ser, mas que de verdade isso não me preenche nada, isso não faz diferença profunda em mim de maneira nenhuma. A única coisa que isso me traz é a aprovação social. E esse é um ponto fundamental. Se você quer ter mais satisfação na sua vida, você precisa entender o que é essencial. E algumas armadilhas dos nossos tempos atuais cegam os nossos olhos para que a gente busque o essencial. O primeiro é o excesso de opções. Então, tem vários celulares, tem vários carros, tem várias pessoas que eu sigo que são bonitas e que eu posso escolher, tem vários lugares para viajar, tem várias profissões. Esse excesso de coisas, tem vários conteúdos aqui no YouTube, tem vários conteúdos em outras redes sociais. E tudo isso faz com que eu tenha dificuldade de fazer melhores escolhas. O segundo ponto são as pressões sociais que eu falei. As mídias sociais, elas fazem com que a gente sinta mais essa pressão. Porque de fato, se eu estou vendo que quase todo mundo está comprando iPhone, então eu vou lá comprar iPhone também. Se eu estou vendo que quase todo mundo está lendo um livro, eu vou ler também. Essas pressões sociais, às vezes, elas fazem a gente tomar decisões de coisas que não são essenciais. E por fim, a grande ilusão que o capitalismo, que a cultura contemporânea criou, que é que podemos ter tudo. Podemos ter uma vida que a gente não sinta falta de nada. Podemos viver por muitos anos, viver todas as experiências, ir para todos os lugares, conhecer todas as pessoas bacanas. A gente nunca vai conseguir fazer tudo, porque na vida a gente vai ter que escolher como a gente vai gastar o nosso tempo. A gente não consegue estar em 2 lugares fisicamente ao mesmo tempo. E muitas outras coisas a gente não consegue fazer ao mesmo tempo ou ter ao mesmo tempo. Na vida a gente vai ter que ter escolhas. Eu não posso ter uma vida de solteiro e ao mesmo tempo querer viver um relacionamento, viver dentro de uma família feliz, harmônica. Eu vou viver dividido. Até se eu tiver os dois, eu vou viver dividido. Na vida a gente vai ter que abrir mão de algo. E essa é a grande dificuldade do nosso tempo. Fazer escolhas. Porque ao escolher uma coisa, eu abro mão de outra. E nós estamos com muita dificuldade de abrir mão das coisas. Justamente por acreditar que a gente pode ter tudo. Porque não é tendo tudo que a gente vai ter uma vida com satisfação. Mas sim buscando o que é essencial. E agora eu vou fazer uma pausa porque eu vou fazer uma coisa essencial para mim, que é cuidar da minha saúde. Daqui a pouco eu volto para a gente finalizar esse nosso papo. Eu estava aqui pensando que talvez uma vida satisfatória não seja uma vida onde eu não tenha nenhuma insatisfação. Não seja uma vida perfeita. Porque
Se a vida fosse perfeita, ela seria insatisfatória, porque faltaria o que torna a vida interessante, que é justamente os desafios, as reviravoltas, as emoções, não saber como vai ser. É isso que torna a vida incrível. É isso que, na minha visão, torna a vida uma grande obra de arte. Uma obra de arte não precisa ser milimetricamente perfeita, mas ela precisa ser algo que seja verdadeiro. Isso é uma vida satisfatória. É uma vida que você vive com verdade, mesmo na imperfeição, mesmo nas insatisfações. O que a gente precisa não é ter tudo. O que a gente precisa é estar contente com o que a gente tem. E a palavra contentamento é justamente isso. É você viver o momento como ele é. Eu estou estudando para me formar, eu estou trabalhando para melhorar o de emprego, eu estou buscando mudar de vida, maravilha. Mas enquanto eu estou vivendo essa vida, eu busco o contentamento do jeito que ela é. Porque quando eu paro de querer algo diferente para o momento presente, é aí que eu vivo completamente esse momento presente. E a satisfação, no fundo, é sobre o quanto eu estou no aqui e no agora. E quanto menos eu tiver com a mente em outro lugar, melhor será. Uma ótima forma de eu saber o que é essencial para mim e saber o que realmente vale a pena eu fazer na vida é pensar no meu aniversário de 80 anos. O que eu gostaria que as pessoas se lembrassem quando elas falassem sobre mim? Eu gostaria que as pessoas olhassem para mim e lembrassem que eu era uma pessoa justa, que eu era uma pessoa divertida, que eu era uma pessoa que fazia o bem, ou que eu era uma pessoa que era excelente no que eu fazia. O que eu gostaria que as pessoas se lembrassem sobre mim? No meu trabalho, nas amizades, com a família, com a minha própria forma de viver. Isso de fato é essencial, porque é isso que para mim é valioso.